Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio da segunda temporada do Entrevistas, o podcast da Michael Page. Antes de mais nada, por favor, não nos esqueçam de seguir no Spotify, no YouTube, em todos os outros canais que nós estamos. Deixem seu like e compartilhem com seus amigos também, certo? Hoje, para começar essa segunda temporada, vamos honrar o nome do nosso podcast para falar sobre mitos e realidades das entrevistas de emprego. Então estamos aqui hoje com os nossos dois convidados super especiais, com quem nós vamos apresentar agora. E para poder apresentar, vamos falar sobre o que está além do seu CV. Eu sou o Lucas Ogian, sou pai da Luísa, marido da Juliana, tenho 36 anos, sou apaixonado por pessoas, vou fazer quase 12 anos de Page agora. É um prazer poder falar sobre algo que a gente vive, transpira e é emocionado sobre, que são pessoas, conhecer pessoas, falar com pessoas. Então é um prazer estar aqui estreando essa segunda temporada para nós. Estamos aqui com a Mariana, com o Gênesis. Prazer estar com vocês aqui, pessoal. Obrigada, Lucas. Obrigada pelo convite. Meu nome é Mariana Vilares, sou Head de Recursos Humanos, atuo na Prisma Capital e é um prazer estar aqui para conversar com vocês hoje. Tenho 39 anos, sou mãe da Lorena e do Jorge. Obrigado, Lucas. Eu sou o Gênesis Fidelis, trabalho aqui na Michael Page já tem 8 anos, tenho 8 anos de recrutamento e é um privilégio estar aqui falando desse tema tão interessante. Ótimo estar com vocês. Felizmente, duas pessoas bastante experientes dentro do tema e fizemos questão disso, né? Gente que vive de falar com pessoas e entrevistar já há muitos anos. Então, muito bom estar com vocês aqui. Nós temos uma série de perguntas e muitas coisas diferentes para conversar. É só importante reforçar para todo o nosso público hoje que as respostas que vocês vão dar, elas são totalmente um reflexo da experiência que vocês têm como profissionais e um exemplo daquilo que vocês acham que é fundamental dentro do mercado de trabalho. Em hipótese alguma, reflete aí a função de vocês dentro da empresa de vocês ou, às vezes, a opinião das empresas de vocês. Então, eu queria agradecer pessoalmente, aí até para vocês poderem compartilhar a experiência de vocês conosco. Isso é fantástico e para quem está nos vendo e ouvindo. Primeira coisa que eu queria saber de vocês. Então, quando as pessoas vão para uma entrevista de emprego, a primeira coisa, entre todos os momentos que elas têm, é a preparação, certo? O que vocês consideram que é a preparação ideal para ser feita para uma entrevista de emprego? Ou seja, o que eu faço, passo 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, seja quais eles forem, para ir bem numa entrevista de emprego? O que se sugerem hoje em dia? Acho que primeiro você estruturar o teu currículo e, de fato, conhecer o teu currículo, né? Então, ter certeza ali das datas, da trajetória, o que você coloca. Então, tudo que você escrever no teu currículo vai ser questionado. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Seja o currículo ou seja o perfil do LinkedIn, precisa estar bem alinhado. Você concorda? Concordo. E eu diria que tem um outro ponto, que é a gente montar uma espinha dorsal da entrevista. Eu vejo que muitas conversas hoje são conversas online de 30 minutos, muitas vezes, ou 40 minutos. E se o candidato não vai preparado com uma espinha dorsal do que ele precisa falar durante essa entrevista, ele acaba se perdendo. Para candidatos mais sêniores, não precisaria de um retorno tão longe para falar da carreira. Então, acho que são pontos aqui importantes para a gente ter uma boa entrevista com os candidatos. Vocês falaram das datas das coisas. Uma curiosidade. Vocês já tiveram algum candidato que chegou para vocês com um CV, vocês tinham outro, e aí vocês deram uma olhada no perfil daquela pessoa no LinkedIn, estavam datas desalinhadas? Sim, já aconteceu. Sim, bastante. Comigo já bastante. E os clientes de vocês já tiveram? Porque você tem clientes internos, certo? Dentro da RH, mas você também já foi de consultoria de recrutamento e seleção. E você, Gênesis, dentro da consultoria de recrutamento e seleção. Como é a reação de um gestor que vai entrevistar uma pessoa que vê uma coisa no currículo e olha no perfil do LinkedIn e vê outra? Já causa uma estranheza, uma desconfiança, e aí a entrevista já não começa bem, né? Então, a primeira impressão não é positiva. Já começa numa validação, né, Mari? Assim, você primeiro vai verificar se a informação é verdadeira do currículo ou do LinkedIn, para depois você começar a conversa. Então, é muito mais saudável quando você começa já a falar da carreira do profissional sem essa necessidade de verificação se está certo ou está errado o que ele botou no currículo. E nessa preparação, tendo uma espinha dorsal, como você mencionou, se preparar bem, conhecer o seu CV, tem um desafio para muita gente, porque a maioria das pessoas no mundo não vive de fazer uma entrevista de trabalho, né, ou de entrevistar pessoas. Sim. Então, torna-se mecânico, talvez, né? E tem uma preocupação das pessoas em estruturar o que elas vão falar sem ser muito mecânico. Como que funciona isso? Qual que é a melhor dica para isso, para não parecer, sabe, que você está lendo alguma informação? De uma maneira geral, as pessoas dizem, né, para você ir bem na entrevista é só treinar, porque entrevista é treino. Mas não necessariamente você sempre vai ser entrevistado pela mesma pessoa. Verdade. E, né, os entrevistadores têm abordagens diferentes, os gestores abordam os assuntos de maneiras diferentes. Então, acho que tem que ser você mesmo, tem que ter autoconhecimento,
ter propriedade da tua carreira e não tentar inventar nenhuma história, né? Seja verdadeiro, transparente, que isso não tem erro, sempre vai funcionar. E ter a sensibilidade também com quem a gente vai estar falando, né? Quando a gente fala com recursos humanos, as competências comportamentais podem estar sendo analisadas. Quando você vai falar com um gestor, talvez a capacidade técnica também. E eu costumo dizer que é sempre interessante a gente fazer um ponto de interseção, na verdade, criar pontos de interseção. O que o descritivo da vaga pede e o que a sua carreira ela é. Porque muitas das vezes uma pessoa está aplicando para uma posição que talvez seja diferente do escopo original dela. Então, se ela tem entendimento do escopo da vaga e ela aproxima a realidade dela a esse escopo, a conversa fica um pouco mais objetiva, um pouco mais direta ao ponto também. E fundamental, você conhece o seu CV, sabe do que você está falando, conseguiu encontrar uma forma de falar. E isso é uma pergunta que de vez em quando o pessoal faz para a gente, né? Tudo que está no CV tem que ser verdade, certo? Não deveria mentir. E nem omitir. Sim. Como que você trata coisas no qual, por exemplo, você sabe que uma vaga de trabalho precisa de inglês fluente, e aí, de repente, você coloca um inglês avançado, intermediário ou fluente? Ou você teve uma passagem de 1, 2 meses em alguma empresa e você omite do CV? Como que vocês recomendam colocar esse tipo de coisa no currículo? Acho que a questão do idioma tem que ser verdadeiro, porque Perfeito. você pode estar concorrendo a uma oportunidade em que o inglês vai ser utilizado e você vai ser colocado ali em situações que vão te deixar numa saia justa, né? Então, melhor ser verdadeiro naquele momento do que passar algum desconforto ou até uma vergonha se você conseguir aquela posição e ingressar. Então, acho que nesse sentido de competência técnica, enfim, precisa ser bem verdadeiro. Sobre passagens curtas, cada vez mais comum a gente perceber nos currículos que as pessoas omitem, né? Então, simplesmente preferem não citar aquela experiência profissional, aquela empresa, ou porque ficou pouco tempo, ou porque foi uma experiência talvez traumática e a pessoa não quer comentar. Só que tem outros meios dos RHs, os recrutadores, descobrirem ali toda a tua trajetória profissional, né? Então, através do background check, a gente pode chegar naquela informação. E a minha sugestão é que coloque no currículo. Eu acho que tudo pode ser explicado, pode ser justificável. Então, coloque no currículo e na conversa ali, na entrevista, a gente discorre um pouco melhor o que aconteceu, porque a passagem foi mais curta. E como esse dado do inglês é um dado muito sensível, né, talvez o meu aconselhamento seria especificar um pouquinho mais, né? Se você classifica o seu inglês como inglês intermediário, o que seria esse inglês intermediário? Então, eu participo de ligações com o exterior, já participei de reuniões, de repente detalhar um pouquinho mais para você não deixar a informação um pouco solta no currículo. Sobre as passagens rápidas, eu acredito que mesmo que o profissional omita, porque o currículo talvez vai ficar extenso demais, é interessante falar durante a entrevista que não colocou a experiência para não deixar o currículo de uma forma um pouco extensa, mas falar sempre a verdade durante a entrevista. Assim, eu acho que a verdade sempre em primeiro lugar, até porque é o seu comprometimento número 1 com a empresa, que é durante a entrevista você falar a verdade. Na dúvida, a verdade tende a ser o melhor caminho, né? Para todos os lados. A verdade prevalece. Prevalece Sempre. também, é verdade. Curiosidade, agora já partindo para a entrevista, né? Então, se preparou super bem, fez o que você tinha que fazer. Acho que uma pergunta que todo mundo vem falando sobre vários temas diferentes. E, Mário, eu queria a sua opinião nisso, tá? Quanto que você acha que a gente consegue trazer sobre habilidades que não estão no CV? E como? Porque esse é o desafio de muita gente, né? O CV, muitas vezes, ele traduz o job description, a realidade do que você faz nas suas tarefas no dia a dia e tal, mas não necessariamente todas as habilidades que você, como indivíduo, possui. Como que você costuma trazer isso numa entrevista de trabalho? Como que você recomenda e ensina as pessoas para fazerem o mesmo? Acho que o recrutador ou o entrevistador vai conseguir analisar essa habilidade questionando sobre um projeto específico, o comportamento que o candidato teve em determinada situação. Então, é o que a gente fala de entrevista por competência. Então, é importante, e até na preparação do candidato, ele pensar numa situação, qual foi o papel dele na situação, por que o papel dele foi ali o diferencial, o que ele fez para que aquela situação fosse bem conduzida ou não, como é que ele se sentiu com aquilo. Então, na entrevista, a gente não vai só falar sobre os projetos que deram certo, as coisas que deram certo, mas como a gente se posicionou frente a todas elas. Então, eu acho que você também se preparar para compartilhar qual foi a maneira que você se comportou naquela situação. E, Janice, indo nessa linha, como que você trata com um interlocutor que não sabe te entrevistar? Porque uma vez que a pessoa sabe fazer entrevista por competência, ela vai extrair isso de você, mesmo você não sendo um brilhante entrevistado. Mas muitas vezes
tem uma pessoa do outro lado que não tem habilidades de entrevista. Como que você direciona, seja você na sua vida, os seus candidatos, as pessoas que interagem com você, de conseguir performar bem sem um interlocutor que saiba entrevistar? Eu acho que tem 2 aspectos, né? O primeiro aspecto, eu diria, é você começa, quando você perceber isso, você começar a conversa perguntando quais são as expectativas daquela entrevista com o profissional que está te entrevistando. Isso é muito bom, a gente está alinhado. Eu acho que o outro aspecto é que se a gente percebe que no meio da entrevista a gente não está sendo melhor aproveitada, a conversa não está sendo melhor aproveitada, é trazer de uma forma sincera. Eu gostaria de trazer alguns pontos, ficaram alguns pontos importantes, ou possuo alguns pontos importantes que eu posso falar para essa posição, para eu ser aplicável para essa posição. Eu acho que não é uma sessão de feedback que você vai ter que dar para a pessoa que está te entrevistando, mas é você ter o controle que aquela é a oportunidade de carreira que você tem de mostrar um pouco do seu portfólio. Então, é o quão você consegue deixar alinhado com quem está te entrevistando, que é importante para você que você diga algumas passagens, alguns cases que você tem na sua carreira. E Mari, um assunto sempre muito delicado. Como falar sobre demissão? Então, demissão já é difícil quando acontece conosco. É mais difícil ainda você chegar numa entrevista de emprego e muitas vezes abordar o fato da demissão. Porque às vezes foi uma demissão por coisas que a gente viu muito acontecer nesse último ano, como layoffs e etc. Sim. Mas às vezes foram desligamentos no qual você foi avaliado, por exemplo, por uma má performance. Então, como abordar numa entrevista de emprego diferentes tipos de demissão? O layoff, a demissão casual que acontece numa empresa ou a difícil, que é essa demissão por performance? Acho que o cuidado que o candidato precisa ter é não falar mal do antigo empregador, não falar mal de gestores ou pessoas com quem trabalhou. O mercado é pequeno, as pessoas se conhecem e é a tua reputação que está ali em jogo, né? Você está ali para se vender e não para falar mal do outro. Então, tudo é compreensível. Então, se você teve uma má performance, não quer dizer que por má performance você é um profissional ruim ou um profissional inadequado. Naquele momento, por N razões, você não performou. Então, acho que precisa abrir o jogo, ser bastante sincero e transparente, colocar qual cenário que você estava inserido e o que de fato aconteceu. E puxando esse gancho do você está se vendendo de fato, porque a entrevista de emprego é um processo de venda de si mesmo, né? Gênesis, como que você recomenda as pessoas a falar sobre os méritos delas, as conquistas, sem parecer arrogante, sem parecer soberbo? Porque tem um lado disso, né? Quando a gente está falando de si mesmo, por mais que a gente queira falar de algo que nós sabemos fazer ou fazemos bem, é difícil falar sem parecer, sabe, de certa forma, que você está se sentindo melhor. Ou vendedor demais, né? Que gera aquela impressão. Como que faz isso? Acho que é usando que a gente tem um trabalho em time, né, e que os resultados a gente não consegue sozinho, né? Então, dificilmente a gente tem uma conquista numa empresa que tem muitos funcionários ou que talvez tenha mais de 10 profissionais sozinho, de forma autônoma. Então, como que a gente consegue trazer a colaboração do nosso gestor que nos ajudou ou de alguém do nosso time que também colaborou para aquele projeto? Então, eu acho que é sempre olhando ao redor, né? Se a gente para refletir hoje, dificilmente a gente tem uma conquista profissional que a gente fez sozinho. Então, como que no nosso discurso a gente consegue construir o coletivo, o todo? Como que você influenciou naquele time para que tivesse as conquistas? Mas eu acho que tem alguns projetos que as realizações vão ser nossas. E a gente tem a modéstia de trazer isso de uma forma tranquila, de uma forma com dados também. Isso não vejo nenhum mal. Porque senão a gente não está vendendo o nosso perfil e sim vendendo o perfil dos colaboradores que trabalham com a gente. Então, acho que é o equilíbrio disso. E Mari, curiosidade, chegou em toda essa etapa. Como que eu falo das minhas expectativas? Porque no final do dia, ou eu estou empregado, estou participando de uma entrevista de emprego, ou não estou empregado, estou participando de uma entrevista de emprego. De qualquer jeito, eu preciso falar qual é a minha expectativa, certo? Seja que eu quero uma empresa assim, uma empresa assado, com essa cultura, com esse perfil, trabalhar com tais tipos de pessoa, tal. O que eu abordo para falar sobre as minhas expectativas nessa movimentação e do que eu espero para uma próxima cadeira? Normalmente, essa pergunta vai vir, né? Eu acho que é uma pergunta bastante comum dos entrevistadores. Então, você vai ser questionado sobre tua expectativa e é o momento de você colocar ali na mesa o que de fato você está buscando. Né? Então, a gente até brinca que uma mudança de emprego ou uma contratação é um casamento. Então, você aceita aquele emprego para que dê certo. Uhum. Então, nada melhor do que um alinhamento de expectativa bem feito para diminuir a frustração.
Então, eu acho bastante importante questionar sobre cultura, entender o quanto aquilo está alinhado com os teus valores, enfim, qual é o desafio, qual é o projeto, o que te faz bem, o que você não gosta, porque não dá para brincar nas entrevistas, né? Então, provavelmente aquela entrevista vai dar certo, você vai ganhar ali aquela oportunidade, vai levar, e não é esperado que fique pouco tempo, né? Não é. Não é. É esperado. Normalmente os dois lados querem que dê certo. Exato, exato. O casamento eu acho a melhor expressão, né? pra isso. E eu acho que assim, não ter medo dessa pergunta, né? Porque quando a gente fala de expectativa, a gente não tem informações, né, como um todo da empresa que a gente está prestando um processo seletivo. Então, muitos profissionais eles têm medo dessa pergunta. Mas eu acho que quem está do outro lado entrevistando também tem que ter a compreensão de que o profissional ele sabe, às vezes, 5% da empresa ou 3% de informações do mercado que acompanha no LinkedIn. Então, assim, o quanto que a gente também tem que enfrentar essa pergunta sem medo. E até pedir licença e muitas vezes falar assim, poxa, talvez vocês nem tenham essa posição no futuro, mas ou talvez não tenha a possibilidade disso, mas a minha vontade inicial é essa, de repente conhecendo o projeto de uma forma um pouco mais próxima, eu consigo ter uma outra perspectiva. Eu acho que é não ter medo dessa pergunta. É uma pergunta muito desafiadora, porque alguns profissionais eles se calam nesse momento ou adaptam o discurso do que eles não querem para agradar o entrevistador também. Justo. E aí eu vou querer ver essa de vocês dois, porque essa costuma ser super delicada, que é sobre remuneração, né? O fato dinheiro mexe com todo mundo, seja no coração, na cabeça, no bolso, do jeito que for, né? Como abordar a questão remuneração e perspectiva que você tem de expectativa? Essa parte da negociação, ela é muitas vezes baseada, às vezes, no que você ouviu, o que acontece no mercado, no que o seu amigo que faz a mesma coisa está ganhando e tal. Mas numa entrevista de emprego, como que você, de forma saudável, madura, profissional, aborda o quesito remuneração quando questionado, Mari? Bom, acho que o primeiro ponto é você compartilhar o teu pacote de remuneração honestamente. Então, é bastante comum as pessoas operarem, né? O termo que a gente usa, operarem a remuneração. Então, coloca ali um valor... Uma inflacionada, dá né? uma inflacionada, vamos ver se eu consigo ganhar um pouco mais. E isso pode travar teu processo. Totalmente. Né? Porque ali o orçamento que a gente tem para aquela contratação é um pouco menor. Então, a gente também não quer fazer uma proposta para que o candidato venha insatisfeito Sim. ou por um valor muito parecido. A gente quer que a pessoa venha motivada e venha feliz. Exato. Então, o primeiro ponto é esse. E acho que entender exatamente quais são as possibilidades. Acho que travar um valor, olha, por menos de 30%, 40% eu não faço movimentação, você coloca se de fato esse for teu drive. Porque, se não for, você pode estar fechando portas. Então, acho que cada um sabe do teu orçamento, do que funciona, os teus projetos. Não tem nada de errado você querer ganhar dinheiro e você ser ambicioso, acho que isso faz parte. Mas é saber jogar o jogo e de uma maneira limpa, né? Então, não travar o processo, isso é bastante verdadeiro. Eu acho que saber, né, que a gente está numa realidade, talvez, de mercado, onde é super interessante a gente ser ambicioso, mas a gente pode estar se colocando fora de um processo seletivo também de acordo com a nossa pretensão. Então, hoje, eu percebo que alguns candidatos, principalmente aqueles que estão trabalhando, que talvez não tenham uma necessidade financeira de trocar de emprego, inflacionam muito o salário e acaba dificultando a participação no processo seletivo. Então, acho que é também tentar entender como que está a realidade do mercado, para o setor que a pessoa atua, da profissão que ela tem, ou seja, qual área, se a área dela está sendo bem paga ou não. Eu acho que é tentar olhar a oportunidade não só no viés financeiro, mas um viés um pouco mais de realidade com o que eu quero com a minha carreira. Se, de repente, eu estou empregado, mas é importante eu fazer uma transição naquele momento, então talvez eu tenha que ser um pouco mais flexível também. Então, acho que é tentar trazer um pouco mais da realidade para essa consciência de como que eu boto a minha pretensão salarial. E no passado, quando eu comecei em recrutamento de seleção, tinha aquela história do, olha, normalmente você vai fazer uma movimentação 10% a 20%, né, da sua remuneração. E aí, nos últimos anos, nós vimos coisas totalmente malucas no mercado, né? Sim. Algumas pessoas dando downgrade salariais, pelos motivos que forem. Outras pessoas, muitas vezes, aumentando 30%, 40%, 50%, 100% de salário. As áreas de tecnologia que passaram a ser dolarizadas e tal. Então, nós vimos aumentos e diminuições muito bruscas nos últimos anos por vários motivos diferentes. Vocês têm alguma recomendação hoje do que é o ideal? Olha, quando você tiver, tipicamente, numa entrevista de emprego, uma mudança de 10% a 20% ainda é o consenso comum, ou não? Isso mudou? Eu acho que ainda existem as duas situações. Eu acho que tem estruturas que vão oferecer
10%, 15% de aumento. Tem estruturas que vão oferecer 60%, 70% de aumento. Pode ser que você esteja numa posição ou numa empresa em que você esteja sendo mal remunerado, e aí você está descolado do mercado, então talvez o aumento de 40% vai fazer com que você esteja adequado à faixa de remuneração que o mercado está praticando naquele momento. Pode ser que você esteja descolado, se você for de IT ou alguma área que tenha bombado aí nos últimos meses, nos últimos anos, faça com que você esteja descolado do restante. Você vai receber propostas ou para uma movimentação lateral ou até mesmo um downgrade de remuneração. Então, acho que não tem certo, não tem errado, não tem o valor mínimo, o valor máximo. Eu acho que é analisar, entender o teu momento, né, como você comentou, qual que é o teu momento de carreira? Você está em busca de conhecimento, de desenvolvimento, dinheiro, enfim. Então, acho que avaliar tudo isso. Acho que, em geral, Jean, os candidatos eles pedem um aumento aqui entre 15% e 20%. Acho que, isso, em geral, a gente vê isso no mercado. Talvez o cuidado que eu chamasse a atenção aqui dos candidatos, né, são para empresas que alavancam muito o salário. Sim. Então, assim, acho que é para fazer uma conta um pouco mais estrutural das condições da empresa de manter esse prometido. Eu vejo que, durante os últimos anos, a gente passou por um boom muito grande de empresas alavancando o salário dos profissionais e que, durante 6 meses tiveram como manter isso, mas depois não. Então, assim, o quanto você também está trocando o salário que você tem por um salário muito maior, mas que não tem sustentabilidade durante os anos. Então, acho que é um ponto super importante da gente ficar atento na nossa carreira, que nem tudo é salário. Concordo com vocês. Falando sobre salário, eu aproveito para falar com todos que estão nos vendo e ouvindo. Nós recentemente lançamos o nosso novo estudo de remuneração. Então, por favor, para se informar mais, saber melhor, fiquem super à vontade para entrar no nosso site, nas nossas redes. Tem os links lá para fazer o download. É uma informação muito rica, de qualidade, seja para quem está contratando, seja para quem está querendo ser contratado, querendo se movimentar. É uma informação muito rica. Então, fiquem à vontade para fazer o download, compartilhar com os colegas de trabalho, também com os parceiros. Super faz sentido. Aproveitem a informação. Agora, alguns detalhes que são fundamentais no processo seletivo. E eu, pessoalmente, considero esse o mais determinante para uma contratação ou não. Referências profissionais, né? A gente nunca indica quem vai falar mal da gente, normalmente. Isso já me aconteceu uma vez ou outra, né? De ligar para uma pessoa e a pessoa falar, nossa, por que ele me indicou, né? Sabe? Mas é super raro. Uma surpresa. De repente, assim, você fala, nossa, se ele indicou uma pessoa que falou isso, já é um problema, né? Referências profissionais. Quem vocês normalmente indicam? O que é saudável? Mari, quando você quer buscar uma pessoa, o que você espera de referências profissionais? Indica tal e tal pessoa. Como que vocês lidam com isso? Eu costumo pedir indicações de gestores, se for uma pessoa concorrendo a uma posição de gestão, subordinados e pares. E aí, na verdade, o que eu espero ouvir, eu acho que é muito o quanto essa pessoa consegue trabalhar em equipe, como ela se relaciona. Porque, no final do dia, são pessoas e a gente entrega resultado através dessas pessoas. Então, acho que o que eu espero ouvir é que essa pessoa teve um bom relacionamento, conseguiu entregar bons resultados, trabalha em equipe. Acho que é um pouco disso. Eu acho que a Mari falou muito bem. Eu complementaria dizendo que acho que o mais importante de referência é o que vem antes da referência também. Assim, o quanto que a gente está hoje despertando nas pessoas uma boa impressão do nosso trabalho. Assim. Então, acho que é super importante. O mercado se fala assim. Hoje em dia, quando uma pessoa trabalhou com uma outra pessoa que trabalhou com um candidato numa outra empresa, ele vai dar referência indireta. Então, assim, é muito importante que a gente fique atento a esse ponto. Assim, o quão hoje a gente está deixando um legado de boas referências na empresa, para que, quando a gente participe de um processo seletivo, a gente não tenha muitas surpresas. E as pessoas estão cada vez mais conectadas, né? Então, a referência Totalmente. indireta, ela é muito forte. Então, por mais que o candidato compartilhe, olha, eu quero indicar essa e essa pessoa para tirar referência, enquanto eu estou tirando a referência, o gestor ali da posição já conversou com meia dúzia de amigos e já tem ali a referência indireta desenhada. E, Mari, dentro disso, falamos de um monte de coisa do processo seletivo. O que não pode faltar, por exemplo, no CV da pessoa? Então, você produziu, se preparou, etc. Mas o que não pode faltar no seu CV ou no seu perfil do LinkedIn? Acho que tem que ter a formação completa, tem que ter as casas, as empresas pelas quais você passou, um descritivo de cada atividade. Então, é muito comum a gente ver no LinkedIn. Só o cargo, né, Mari? Só o cargo. Mas o que você fez, né? Qual que era a tua atividade? Qual foi tua grande entrega? Enfim, então, acho que isso é importante. Até quando a gente está buscando no LinkedIn,
chamar a nossa atenção, falar, olha, esse candidato tem um perfil interessante, fez um projeto parecido, a gente consegue tirar proveito, quero conversar um pouco mais com ele para entender um pouco mais da história. Então... E atrelando a isso, Mari, que eu queria ouvir, Gênesis, você é um cara super antenado, te conheço. Como que ferramentas como, por exemplo, o ChatGPT podem te ajudar nessa composição que a Mari falou, ou até mesmo a performar melhor na entrevista? Acho que você consegue hoje fazer perguntas e obter respostas muito interessantes, de descrição de cargo, que muitas vezes a empresa não passa. Então, como que você consegue usar essas ferramentas a seu favor? Usando também a ferramenta de rede social, eu diria que o LinkedIn, mesmo que eu vá para uma entrevista, eu consigo entender o que faz um profissional, que talvez seja um par meu, pelo LinkedIn. E muito mais preparado para a entrevista, mesmo que a empresa não me passe essas informações. Então, se a gente usa os mecanismos que a gente tem na internet para a gente se preparar mais para uma entrevista, é um tiro certeiro, assim. Eu costumo dizer que hoje não existe alguém para uma entrevista sem saber pelo menos assim uma conversa, sem ter pelo menos 15 minutos de conversa já preparada, porque tem muita informação na internet à nossa disposição. Sobre essa informação, Mari, do que você ouve, das pessoas com quem você trabalha, os gestores que você atende também dentro de casa, o que você busca para o seu time, quais são as competências, e aí comportamentais mesmo, individuais, do ser humano, que hoje as empresas mais buscam? O que você mais sente disso? Eu sinto que eles estão buscando ownership, né? Então, assim, a pessoa que realmente tenha aquela oportunidade ou aquele projeto como sua efetivamente, né? Assim, que haja como dono. Então, a gente vive um momento bastante conflitante que muito a gente fala de qualidade de vida. Então, eu preciso de um equilíbrio. E aí, como é que tudo isso acontece, né? Como é que a gente atende essa necessidade do colaborador de ter um equilíbrio de vida, mas também com projetos e entregas importantes? Então, eu acho que esse tem sido um comportamento bastante desejado e cada vez mais difícil da gente encontrar, porque as pessoas têm ponderado mesmo, né? Assim, até onde eu tenho que trabalhar, como é que fica a minha vida pessoal, as minhas relações, educação dos meus filhos, enfim. A pandemia trouxe muito isso, né, Mari? Sim. Eu adicionaria que a flexibilidade e a adaptação dentro da empresa, assim. Eu acho que a gente vive um momento incerto para vários setores ainda no Brasil. Eu acho que é interessante na contratação a gente perceber que aquele profissional ele pode ser utilizado ou ele pode ser direcionado para diferentes áreas da empresa no futuro também. Então, assim, não se prender simplesmente que eu trabalho na área financeira, eu vou ter um escopo limitador só para falar da área financeira. Como que eu interagir com outras áreas? Como que a empresa consegue me ver? A gente fala isso muito em recrutamento de high potential, né? Como que a empresa consegue me ver a minha carreira e utilizar da minha carreira em diferentes setores? Eu acho que essa capacidade da gente também se moldar também de acordo com o momento da empresa, momentos de contenção, momentos de expansão. Então, acho que a flexibilidade que ele tem, não só de ser aproveitado em outras especialidades dentro da empresa, mas dentro do momento que a empresa está precisando também que ele se adapte. E como que você demonstra, Gênesis, essa versatilidade numa entrevista de emprego? Porque isso é difícil para as pessoas. Porque normalmente a gente vai para entrevista de emprego, como a gente falou aqui, bem preparado, bem direcionado, com algo padrão que a gente vai falar. E aí, quando nós temos aí que nos demonstrar mais flexíveis, é desafiador, né? Quando você não tem, talvez, um certo jogo de cintura. Como que você faz isso e demonstra isso? Eu acho que tentando hoje trazer cases, assim, eu vejo hoje entrevistas muito contadoras de histórias, em alguns casos, elas não são bem sucedidas por isso. Quando a gente traz case, a gente facilita o entrevistador a fazer uma entrevista por competência, a avaliar qual é a minha competência diante daquela situação. Então, acho que independente do nível de senioridade, assim, seja um nível de analista ou um nível até de presidente, trazer os cases e como eu lidei com aqueles cases, eu acho que é importante da empresa avaliar as nossas competências. E flexibilidade pode ser uma delas. No momento de crise de uma empresa, como que eu, junto com o meu time, gerenciei essa questão da crise? Então, acho que aqui a gente consegue começar a avaliar algumas competências primordiais. E, Mari, uma dessas competências também primordiais que a gente tem sentido muito do mercado é querer ter pessoas maduras. E maduras não é só uma questão de idade ou de qualquer outra coisa que as pessoas possam pensar, mas é um ser humano, sabe? Maduro, com conteúdo na cabeça. Como que você transmite essa comunicação serena? Como que você transmite maturidade para um processo seletivo, muitas vezes, seja você tendo ou não tendo, mas como que você se prepara para transmitir isso? Eu acho que quando a gente falou um pouquinho mais cedo, né, sobre estar preparado para a entrevista, você ser verdadeiro, contar exatamente o que aconteceu, eu acho que esse já é o principal traço de maturidade que você consegue levar numa entrevista, né? Então, assim, a partir do momento que você está escondendo ou está tentando ali
criar uma história para ficar bonita, para a história ficar bonita, você já demonstrou que você não está tão maduro, talvez quanto a empresa esteja precisando, esteja buscando naquele momento. Então, eu acho que você ser verdadeiro, você lidar bem com o que aconteceu, né, refletir sobre aquilo, eu acho que já traz e demonstra bastante maturidade do perfil. E curiosidade, essa vai para vocês dois, tá? Eu quero ver antes de você. Gênesis, para quem está nos ouvindo. Entrevista, é hora de feedback, seja de dar ou de receber? Então, para aqueles que estão nos ouvindo que entrevistam, quando você está fazendo uma entrevista, é hora de você dar o feedback para alguém sobre alguma coisa? E para as pessoas que estão ouvindo, vale a pena receber feedback na hora da entrevista? Eu acho que depende. Por que a minha resposta é tão em cima do muro? Assim? Eu acho que depende do contexto. Eu acho que tem decisões para serem tomadas muito rápidas que talvez valham feedback ou talvez um direcionamento. Ó, não é a melhor pessoa para falar. Eu não sou a melhor pessoa para falar com você. De repente posso te apresentar alguma outra pessoa. Mas eu acho que depende muito. Em geral, eu diria que não. Eu diria que assim é um conhecimento. Imagina que duas pessoas estão se conhecendo. As pessoas primeiro têm que se conhecer e ter uma relação simples ou uma relação básica para poder passar um feedback para o outro. Então, o feedback é algo muito importante. Feedback a gente trabalha com a motivação do outro, com a característica do outro. Então, assim, será que uma entrevista de 40 minutos é suficiente para a gente dar um feedback? Será que a pessoa não está num momento ruim? Então, assim, eu acho que, em geral, eu diria para a gente evitar. Mas eu acho que alguns processos seletivos eles podem ser necessários caso a realidade necessite isso. Eu acho que feedback sobre o quê? Né? Boa. Então, se for um feedback sobre a minha postura enquanto candidato na entrevista, se achou que eu fui bem, e tem sido cada vez mais comum, profissionais mais juniores, então o pessoal que está em início de carreira, acabou a entrevista, posso pedir uma ajuda? Você acha que eu fui bem na entrevista? O que eu posso melhorar? Eu acho que esse feedback é super válido, eu acho que a gente, Legal. enquanto entrevistador, recrutador, a gente pode ajudar. Né? A gente pode dar um direcionamento, ajudar a pessoa a se preparar. Agora, fora isso, dar um feedback de como é que foi a postura em relação ao projeto, a um gestor, acho que não cabe. A gente não participou, a gente está ouvindo uma parte da história, enfim, então é um pouco mais delicado. E como entrevistadores, principalmente de natureza, vocês dois, vale a pena sempre preparar o profissional para uma entrevista ou vocês sentem que as pessoas naturalmente podem se preparar? Depois ouvir o nosso podcast, assistir o nosso podcast, estão preparados. Vale a pena sempre perguntar para quem está te entrevistando como ir melhor naquelas entrevistas? O que você acha, Mari? Eu acho que sim, principalmente quando o RH faz a primeira entrevista e vai seguir para as próximas etapas. Né? Então, ali na conversa com o RH, o candidato foi aprovado. Então, eu acho que é importante, porque a gente conhece a pessoa quem vai entrevistar, o gestor. Qual que é o tipão ali do gestor, para onde ele vai levar a conversa. Então, se é um gestor que vai fazer questionamentos mais técnicos, a gente fala para o candidato, se prepara, venha com dados, levante os números, que isso vai te ajudar na entrevista. Então, eu acho que sim, é válido. Acho que é tornar a conversa, Mari, mais proveitosa. Exato. Né? E aí, voltando ao ponto de interseção, é como que a gente aproxima o que a pessoa tem de competência com o que a vaga pede. Eu sou a favor, eu acho que assim não impedir que você não pode tirar a naturalidade do profissional. A gente não está falando de robôs, a gente está falando de seres humanos. E o ponto que a Mari falou, acho que é de autenticidade também. As empresas procuram muitas pessoas autênticas hoje em dia. E aí você pensa em autenticidade, você fala, poxa, eu posso ser do jeito que eu sou? A resposta é sim. Eu acho que você está procurando uma empresa que compartilhe com seus valores. Então, assim, qualquer tipo de mentira ou de fingimento pode levar a uma realidade até de uma aprovação no processo seletivo, mas uma não manutenção de você naquele lugar que você vai entrar. Então, é super importante a gente ficar com isso na cabeça, assim, o quanto que a gente tem que ser autêntico também nos processos seletivos. Boa. E para você que está nos vendo, nos ouvindo, você já nos segue no Instagram? @PageGroupBR é o nosso Instagram, nos siga lá, nos tenha na palma da sua mão, temos muitas novidades, informações bem interessantes para todos acompanhar, e entre elas uma série de perguntas que as pessoas nos mandam e coisas que eles querem saber. Eu trouxe algumas dessas perguntas aqui para falar para vocês diretamente das pessoas. A que teve mais votos, inclusive, foram mais de 2.000 pessoas falando que queriam ouvir sobre essa. Foi massificada. Que medo, hein? Entrevista de empregos costuma ter umas perguntas meio distintas, né, de vez em quando. Alguns gestores são exóticos. Criativos, excêntricos, né? Tem várias coisas diferentes para falar. Mas uma delas é, o que você acha sobre perguntas a respeito da sua vida pessoal durante a entrevista de emprego? E aí, vida pessoal tem de tudo, né, gente? Sim. A gente sabe disso. Mas o que vocês acham? Mari? Acho que, antigamente, era muito comum
as pessoas, né, adotarem a postura. Eu sou uma figura no trabalho, fora do trabalho, eu sou outra coisa, outra O pessoa. alter ego, né? Exato. E a gente percebeu, e acho que a pandemia veio provar, que isso não existe. Né? Você é a mesma pessoa que está ali no trabalho, você é a mesma pessoa fora do trabalho, enfim. Então, é natural que a gente queira saber quem é o candidato na pessoa física. Né? Normalmente, o entrevistador faz essa pergunta de uma maneira bastante aberta. Né? Então, me conta um pouco sobre você, me conta quais são os seus hobbies, enfim. E é muito mais para entender qual é o perfil, se os valores daquela pessoa, daquele candidato, vão de encontro com os valores, com a cultura da empresa. Então, acho que nessa conversa, nesse questionamento um pouco mais pessoal, você consegue identificar um pouco mais isso, desse alinhamento cultural. Você concorda? Que você Eu acha, concordo, eu concordo. Eu acho que tem que ser uma entrevista respeitosa, acima de tudo. Mas eu acho que hoje em dia é difícil separar, né, o profissional e o pessoal. A gente passa muito tempo no trabalho, passa muito tempo conectado no trabalho. Então, talvez a intenção da pergunta seja menos curiosidade na sua vida pessoal e muito mais como que você vai se identificar com o negócio que eles têm para te oferecer de trabalho. Né? Então, eu acho que hoje em dia é mais frequente, mas eu acho que tem uma linha aqui que corta a falta de respeito também nas perguntas ou a curiosidade por curiosidade. Então, acho que você também identificar que na entrevista é um processo seletivo da empresa com você. Então, se a empresa está fazendo muitas perguntas que não deveria fazer, é essa empresa que você vai trabalhar. Então, como você lida com esse tipo de intromissão da empresa na sua vida, vai ser talvez o seu cotidiano. Então, talvez a gente analisar como o nosso processo seletivo. A empresa está participando de um processo seletivo com a gente. E, Mari, você já deve ter vivido isso, eu queria ouvir de você. Não participei de um processo que eu me candidatei internamente para uma posição aqui dentro da empresa. Como que eu fico dentro da empresa? Como que fica aquilo? O que eu faço? Tem inúmeras situações, né, relacionadas a isso. Então, me candidatei, não fui chamado, me candidatei, não fui entrevistado, me candidatei, não atendi os requisitos mínimos da posição e por isso eu não fui chamado. Então, tem, né, uma série de fatores. Tudo depende do tamanho da empresa em que você está inserido. Então, não é porque você é um candidato interno que os pré-requisitos não vão ser avaliados e não serão mantidos. E acho que antes de você achar que o problema é você, procura o RH, questiona por que você não foi chamado, o que você pode melhorar no teu perfil para que você seja avaliado numa próxima oportunidade. Então, nada é pessoal, nada é contra a pessoa, mas a gente tem que fazer o match ali do que a área está precisando, o que você pode oferecer e se você está pronto para aquilo. Já vi você tendo essa dor em primeira mão, Mari. Então, Já, né? Faz parte mesmo. O feedback, inclusive, é o mais delicado. Sim. E, Gênesis, essa é uma outra que você vai gostar dessa. Descobri na entrevista de emprego que é uma vaga afirmativa. E aí, quando a gente fala de vagas afirmativas, existem várias diversidades hoje que são pilares de atuação das empresas, né? Mas descobri na hora da entrevista que é uma vaga afirmativa. Seja ela para pessoas com deficiência, seja ela para pessoas pretas, seja ela para a comunidade LGBTQIA+, para mulheres. Gerações, para mulheres. Como que eu lido com essa informação? Eu, como candidato. Você como candidato. Eu acho que, se eu não me enquadro dentro do que a empresa pede, eu acho que tem que ser muito claro com a empresa, eu acho que tem que ser muito claro com os objetivos que eu tenho para tentar conciliar com a necessidade da empresa. Eu já tive algumas perguntas no passado de candidatos tentando forçar um pouquinho a barra, tentando entrar dentro de algum grupo, né, de diversidade, e não é o melhor caminho. O melhor caminho é você tentar ser o mais transparente possível, enfim, se colocar até à disposição para ajudar a empresa, algumas vezes, a encontrar o perfil que não é o seu perfil. E, Mari, uma outra do pessoal, e essa costuma ser uma dor das pessoas. Como eu negocio o salário com o meu chefe? Não estou nem participando de um processo seletivo. Aí é quase que cotidiano, dia a dia. Cotidiano. Como que eu ligo para ele, eu interajo com ele na tela, eu sento na mesa dele e negocio o meu salário com ele. Eu acho que antes da negociação tem alguns steps antes, né? Então, acho que tudo começa ali quando você define os teus objetivos de entrega do ano. As conversas que acontecem no decorrer do ano, você fazer um mid-year review bem feito, apontar o que você fez, estar preparado e antecipar para o teu gestor que você está buscando um crescimento, que você quer o próximo passo. E costurar isso junto com ele, construir isso junto com ele. Não necessariamente ele vai acontecer no período que você solicitar, até porque muitas vezes está fora do controle, né? Fora das mãos ali do gestor. Então, eu acho que é uma construção conjunta e não pode ser uma surpresa para ninguém.
Então, acho que você desenhar ali os seus objetivos, você entregar bem, superar a expectativa, porque entregar o que é esperado ali, o 100% não faz ninguém ser promovido. Então, acho que é esse alinhamento, essa construção. O combinado não deveria sair caro, né, Mari? Exato, exato. Eu acho que para as empresas hoje, que não tem, né, um processo de avaliação estruturado, empresas menores, eu acho que aproveitar o contato que a gente tem com o nosso chefe, quando ele está passando as metas, da gente também ser um pouco mais aberto às nossas possibilidades. Olha, vamos desenhar aqui um plano de ação durante um semestre, vamos acompanhar isso a cada mês. Então, talvez a realidade de empresas pequenas também é olhar um pouco, aproveitar o contato que a gente tem com o nosso gestor e tentar estruturar as metas, que as metas sejam atingíveis para a gente e que quando essas metas sejam atingíveis, o que acontece com a gente. Então, assim, também eu acho que uma necessidade para as empresas menores é do funcionário também tentar doutrinar a cultura da empresa em relação à meritocracia. Então, eu acho que vai muito nessa linha, assim. É um desafio para várias empresas, né? E no final do dia, a carreira está na mão do colaborador. Né? A gente não pode esperar que o gestor vá lembrar da gente, vá dar o aumento e vai dar a promoção. Acho que a gente tem que ser piloto e a gente tem que orquestrar tudo isso. Então, questionar o que falta para a minha próxima cadeira, o que eu preciso desenvolver, o que eu tenho que correr atrás. Tomar rédeas, né? Exato. Desenhar o plano de ação e executar. E complementando o que a Mari está dizendo, muitos dos profissionais hoje eles querem mudança de carreira porque eles estão descontentes com a empresa. Assim. Mas assim, a empresa pode ser diferente, mas os problemas podem permanecer o mesmo com qualquer mudança. Então, assim, eu acho que esse autoconhecimento é a fórmula que a gente consegue trazer protagonismo para a nossa carreira também. A pergunta que eu acho que mais foi feita em processos seletivos na história da humanidade conte-me sobre você. Conte-me sobre a sua carreira. Costuma ser a primeira pergunta de uma pessoa que não sabe entrevistar muito bem ainda, né? Como que você responde essa pergunta? Qual é o ideal? Porque você pode começar da faculdade e aí se perder no meio do caminho, falar um monte de coisa que as pessoas não querem ouvir, né? Então, assim, Mari, como que eu respondo a isso? Acho que tudo depende da tua senioridade. Então, se você é um profissional em início de carreira, você está concorrendo ali a uma vaga de estágio ou de analista júnior, é válido você contar a tua decisão do curso, a escolha da faculdade, se você teve alguma situação relevante na faculdade, porque muitas vezes você ainda não tem experiência profissional para compartilhar, mas você consegue mostrar alguma de suas competências comportamentais através da vida universitária, por exemplo. Sim. Então, é válido. Agora, se você é um profissional com mais senioridade e que tem uma carreira muito vasta, focar naquela posição que você está concorrendo, né? Então, falar, olha, vou fazer aqui um resumo, vou trazer um pouco, acho que, sei lá, os 5 últimos anos, 10 últimos anos, e se sentir necessidade de se aprofundar, fica à vontade para me fazer pergunta, enfim. Acho que é nessa linha. Acho que é nessa linha, assim, se é um analista, seria super importante, de repente, você falar da implantação de um sistema, a sua participação nisso. Se você já é um gerente, um diretor, de repente, de uma fusão e aquisição da empresa. Eu acho que, dependendo do nível de senioridade, você pode associar a sua carreira ao momento da empresa. E, gente, eu queria entrar num detalhe que é fundamental para o pessoal ouvir, que são dicas de vocês. Então, Mari, Gênesis, eu queria ouvir de vocês algumas dicas que vocês teriam para dar para as pessoas sobre livros, séries, filmes. No final do dia, o pessoal consegue ler, ouvir, falar, mas entretenimento ajuda a gente a se preparar de vez em quando também, né? O que vocês recomendam para as pessoas de informação, de séries, de livro que vocês gostam, vocês acham que é legal para o mundo corporativo? Bom, acho que, primeiro de tudo, antes de livro, de série, acho que o autoconhecimento vem na frente. Então, não vou dizer que exista um livro que vai te dar dicas de como ser bem-sucedido numa entrevista. Mas acho que o que vai fazer você ser bem-sucedido é você ter autoconhecimento, você se conhecer tua carreira, fazer uma análise SWOT ali do que foi bem-sucedido, do que não foi, o que você pode melhorar. Então, acho que disparado é isso. Mas acho que tem bastante literatura, tem bastante série que abordam cotidianos profissionais. Né? E acho que quando você está ali numa terceira pessoa, você consegue exatamente identificar o relacionamento tóxico, o gestor que é tóxico, o amigo que está puxando o teu tapete, enfim. Então, acho que tudo isso traz reflexão, mas não te prepara para a entrevista, porque a entrevista é a tua vivência. Nessa linha, vocês já leram aquele livro O Poder da Presença? Sim. Da Amy Cuddy? Não, eu não li. Não? Cara, nisso é fantástico. É um livro, enfim, ela é uma psicoterapeuta de Harvard, que ela teve uma questão na vida pessoal dela, e ela ensina muito dessa capacidade de autoconhecimento
e de como você transforma aquilo em confiança, autoconfiança e uma série de outros fatores comportamentais. E isso normalmente costuma fazer você performar muito melhor numa entrevista de emprego ou em algumas outras situações. E os principais pesquisas que ela fez na faculdade foram com pessoas performando em entrevistas de emprego. É curioso isso, Sim. né? Então, é incrível. Esse é um que eu acho que segue muito nessa linha que putz, você me fez lembrar dele. Acho que é recomendável esse. Não, eu acho que a minha dica, até indo em linha, né, como é que a gente se prepara melhor para a entrevista, eu recruto para algumas áreas que são diferentes aqui na empresa, né? Desde digital, marketing, varejo, RH. É sempre seguir uma pessoa muito influente que tem muito poder na fala quando traz alguns argumentos da área específica da carreira. Então, se a gente fala de marketing, por exemplo, quem a gente está seguindo hoje no LinkedIn que possa trazer boas reflexões sobre marketing, possa trazer um pouco mais de atualidade para o nosso discurso também. E de recursos humanos, a mesma coisa. A gente está numa tendência muito grande que os executivos, eu gosto muito disso, estão se tornando cada vez mais influencers. Então, a gente tem muito insumo e muito material no LinkedIn, até mesmo no Instagram. Então, acho que a gente tem que olhar um pouquinho para a nossa carreira. Eu, que sou headhunter, por exemplo, quem é o headhunter referência que eu sigo? Essa pessoa está falando de quê? Qual tendência? Então, eu acho que é muito nessa linha, assim, é tentar entender como que esses estudos, essas reflexões podem ajudar a gente na sala de entrevista também, para a gente estar antenado. Como que vocês filtram essa quantidade de assim, conhecimento e informação que tem? Porque hoje a gente vive num mundo 100% antenado em que a galera cada vez mais está se tornando junkie de informação e conteúdo, né? Como que vocês dois filtram normalmente aquilo que vocês vão receber ou vão internalizar do que a gente recebe? Acho que primeiro é a fonte, né? Assim, como ele comentou, de fato, você seguir ou consumir material de uma pessoa que seja referência, né? Então, a gente até vê bastante coisa, né? As pessoas que não têm formação, mas que viram peritas naquele assunto. Coaches. Né? Pois é. Então, de fato, tem muita informação, é um risco, mas acho que você precisa conhecer a fonte, né? De onde está vindo aquela... E valorizar a experiência, né? Porque vida, carreira é experiência, né? Eu não estou dizendo que a pessoa tem que trabalhar numa empresa ou numa empresa grande, numa empresa pequena, mas o que legitima aquele discurso da pessoa ela chegar nesse ponto de vista hoje, né? Qual a passagem que ela teve? Eu gosto sempre de seguir pessoas que têm uma trajetória em diferentes tipos de negócio, porque não tem uma visão míope, então é bem interessante. Então, assim, a legitimidade que a gente traz também, que a gente quer trazer, o filtro que a gente traz, ele vai guiar a gente no nosso discurso do dia a dia, não só na entrevista, mas no trabalho. Então, eu sou muito partidário aqui da gente estar casando as competências da pessoa que a gente quer ser também no futuro. Poxa, que referência de profissional eu tenho? Então, eu vou seguir essa pessoa. Se é um profissional que não me agrada, talvez eu vou acompanhar menos e tudo mais. Então, acho que é nessa linha. Fantástico. Pessoal, alguma consideração final? Algo que vocês gostariam de dar de dica ou consideração final para o pessoal que está nos vendo, ouvindo, que vocês acham que não falamos ou que é muito relevante eles lembrarem? Acho que a gente falou o tempo todo, né? De transparência, de ser verdadeiro. E quero agradecer mais uma vez o convite. Foi uma delícia estar aqui com vocês. Contem comigo. E obrigada. Tá bom, Mari. Também queria agradecer ao Jean, a Mari, de estar aqui. Eu acho que tem uma frase que eu falei no meio aqui, que foi da gente namorar as empresas também, né? A gente fazer o processo seletivo com as empresas. Isso é super importante, porque não é só sobre o processo seletivo, é sobre a gente gostar do projeto que a empresa vai apresentar para a gente no primeiro dia de trabalho. Então, acho que essa é a dica que eu deixaria. Assim, como que a gente consegue entrevistar sendo entrevistado, em percepção, em estudo sobre a empresa, em estudo sobre profissionais que passaram por lá. Tem várias informações na internet sobre as empresas. Então, acho que a gente fazer o nosso processo seletivo da nossa forma. Ser entrevistado, mas que canais de percepção a gente vai ter aberto aqui para a gente analisar a oportunidade. Fantástico. Mari, Gênesis, muito obrigado. Obrigado pela parceria por todos os anos já, né? Na verdade, vocês dois. Mas obrigado pela participação hoje. Foi muito gostoso estrear essa nova temporada com vocês. A todos que estão nos ouvindo, nos vendo, baixe o nosso estúdio de remuneração, já está lançado. Tem o link para vocês baixarem. Entrem no nosso site, se inscrevam nas posições. Temos vagas publicadas todos os dias. Vai ser um prazer poder lidar e participar de mais processos seletivos com mais pessoas. Essa é a nossa vida, tá bom? Obrigado, pessoal.